Natália viu um casal de idosos caminhando lentamente naquela estrada empoeirada, fazendo força, carregando suas malas desgastadas. E ela tinha quase certeza que os reconhecia de algum lugar. O coração dela apertou, pois ela não sabia que essa decisão de ajudar revelaria um segredo inacreditável sobre a situação daquele casal. Se essa história está tocando seu coração, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Naquela tarde de quinta-feira, Natália estava de folga em sua casinha no interior. Aos 40 e poucos anos, ela havia transformado aquele lugar em um refúgio para viajantes, mas há semanas não recebia hóspedes. O movimento na estrada principal era raro. Por isso, chamou tanto sua atenção ver duas figuras se aproximando devagar, apoiando-se um no outro. Ela estava regando as plantas quando notou. Parou. Observou. Um homem alto, curvado pelo peso dos anos, segurava uma mala de couro surrada. Ao lado dele, uma mulher pequena, de lenço na cabeça, arrastava uma sacola de pano que parecia pesar mais do que ela. Os dois caminhavam devagar, muito devagar, como se cada passo doesse. Natália franziu a testa, largou o regador e caminhou até a cerca. O sol da tarde batia forte, e ela protegeu os olhos com a mão para enxergar melhor. Quando eles chegaram mais perto, seu coração disparou. "Meu Deus!" murmurou, sentindo um aperto no peito. Conhecia aqueles rostos. Não eram desconhecidos. Eram Geraldo e Neide, os antigos donos da fazenda Esperança Verde, a maior propriedade da região. O casal que, décadas atrás, empregava metade da cidade, que ajudava todo mundo, que era respeitado e admirado por todos. Natália tinha sido vizinha deles quando criança. Lembrava perfeitamente da bondade de Dona Neide, que sempre dava frutas frescas para as crianças da vila. Lembrava do seu Geraldo, que nunca negava ajuda a quem precisava. Mas agora eles estavam irreconhecíveis, magros, sujos, cansados, andando na poeira como mendigos. As roupas de Geraldo estavam rasgadas nas barras. Os sapatos de Neide, velhos e gastos, mal seguravam nos pés inchados. Os rostos marcados pelo sol e pela exaustão contavam uma história de abandono que cortava a alma. "Seu Geraldo?" Natália chamou, saindo pelo portão de madeira. O idoso levantou a cabeça lentamente. Seus olhos, antes firmes e cheios de vida, estavam opacos, vermelhos, como se tivesse chorado durante dias. Ele a encarou sem reconhecê-la de imediato. "Moça," ele disse, a voz rouca e seca, "a senhora tem um pouco de água?" Neide ao lado dele tremia, não de frio, de exaustão pura. Suas pernas finas pareciam prestes a ceder. Ela se apoiava no braço do marido com força, mas era visível que ele também estava no limite. Natália sentiu o peito apertar com uma força brutal. "Claro! Entrem, por favor! Entrem!" ela disse, correndo para ajudá-los. Pegou a sacola das mãos trêmulas de Neide. A sacola pesava. Muito. Natália olhou para dentro rapidamente e viu roupas velhas, algumas fotos amareladas, uma Bíblia surrada. Tudo o que restava de uma vida inteira. Geraldo soltou a mala de couro no chão da varanda com um suspiro fundo e doloroso, como se tivesse carregado o mundo inteiro nas costas. Ele apoiou as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Natália os guiou para dentro da casa. A sala era simples, mas limpa e acolhedora. Ela puxou cadeiras, ajudou Neide a sentar, trouxe água gelada. Geraldo bebeu 2 copos seguidos, sem parar. Neide bebericou devagar, as mãos tremendo ao segurar o copo. "Deixa eu pegar comida para vocês", Natália disse, indo até a cozinha. Voltou com pão fresco, manteiga, café quente e frutas. Colocou tudo na mesa. Geraldo e Neide olharam para a comida como quem vê um milagre e comeram em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de vergonha. Natália percebeu.
Percebeu a forma como eles evitavam seu olhar, a forma como mastigavam devagar, como se não merecessem estar ali, como se fossem um incômodo, vergonha de estar ali, vergonha de pedir ajuda, vergonha de terem caído tão baixo. Depois de alguns minutos, Natália se sentou na frente deles, cruzou as mãos sobre a mesa e respirou fundo antes de falar. "O que aconteceu?" perguntou, a voz suave, mas cheia de preocupação. Vocês moravam na fazenda Esperança Verde, não era?" Geraldo baixou os olhos, apertou os lábios. Sua mandíbula tremeu. Neide apertou a xícara de café entre as mãos trêmulas, como se aquilo fosse uma âncora que a impedia de afundar. Foi ela quem falou primeiro. "A gente não mora mais lá, minha filha." A voz dela era fina, quebrada, quase um sussurro. "Fomos expulsos." Natália arregalou os olhos incrédula. "Expulsos? Como assim expulsos?" Geraldo respirou fundo. Passou a mão no rosto cansado, esfregando os olhos como se quisesse apagar a memória. "Pelos nossos filhos," ele disse, e cada palavra parecia arrancar um pedaço da alma dele. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, sufocante. Natália não sabia o que dizer. Ficou paralisada, tentando processar o que acabara de ouvir. Geraldo continuou, a voz tremendo de dor e raiva contida. "A gente trabalhou a vida inteira naquela terra, moça. Construímos tudo do zero. Cada pedra, cada árvore, cada tijolo daquela casa foi colocado com nossas próprias mãos." Ele fez uma pausa, a respiração pesada. "Criamos os três, Rodrigo, Marcela e Juliano. Demos estudo nas melhores escolas. Demos conforto. Demos amor. Demos tudo que a gente não teve quando era criança. Tudo." Neide limpou uma lágrima que escorreu lentamente pelo rosto enrugado. "A gente achava que estava fazendo certo," ela murmurou. "Achava que eles iam cuidar da gente quando a gente ficasse velho. Que família era para sempre." Geraldo balançou a cabeça amargo. "E quando a gente ficou velho, quando a gente mais precisou deles, eles se juntaram. Fizeram uma reunião, sem a gente, e decidiram que a gente era um peso." Natália sentiu o estômago revirar. "Disseram isso?" ela perguntou, horrorizada. "Não com essas palavras," Neide respondeu, a voz embargada. "Mas a gente viu nos olhos deles. Eles disseram que a gente estava atrapalhando os negócios, que era hora de passar a fazenda para frente, que a gente precisava descansar." "Mas descansar onde?" Natália perguntou, já sabendo que a resposta seria terrível. Geraldo soltou uma risada amarga, sem humor, sem vida. "Eles queriam nos colocar num asilo, um lugar horrível que a Marcela visitou. Disse que era pelo nosso bem. Mas a gente viu a verdade nos olhos dela, nos olhos de todos eles. Eles só queriam se livrar da gente." Natália sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. "E vocês? O que fizeram?" "A gente se recusou," Neide respondeu, a voz mais firme agora, mesmo que trêmula. "Dissemos que aquela terra era nossa, que a gente tinha direito de ficar, que aquela era a nossa casa, o lugar onde a gente construiu a vida inteira." Geraldo continuou, os punhos cerrados sobre a mesa. "Aí o Rodrigo, o mais velho, aquele que a gente mais mimou, trouxe uns papéis, documentos. Disse que a gente tinha assinado uma transferência de propriedade anos atrás, que a fazenda já era deles por direito." "Mas vocês assinaram isso?" Natália perguntou confusa. "A gente assinou uns documentos, sim," Geraldo admitiu, passando a mão nos cabelos ralos. "Mas o Rodrigo disse que era só para facilitar a gestão da fazenda, para caso a gente ficasse doente ou não pudesse mais administrar. Ele disse que era para proteger a gente." Neide soluçou. "A gente confiou, a gente assinou sem ler direito, porque confiava neles. Eram nossos filhos, nosso sangue." Geraldo continuou, a voz quebrando. "Nunca imaginamos que eles iam usar aquilo contra a gente, que iam nos tirar da nossa própria casa." Natália sentiu os olhos arderem, segurou a mão de Neide com força. "E depois que vocês descobriram, eles mudaram as fechaduras," Geraldo disse, a voz cheia de mágoa.
Jogaram nossas coisas no quintal, roupas, fotos, tudo jogado no chão como lixo, e mandaram a gente embora. Assim, sem dó, sem piedade. Neide chorava agora, sem conseguir parar. A Marcela ainda gritou com a gente, disse que a gente estava sendo teimoso, que era melhor aceitar logo o asilo, que eles tinham direito de tocar a vida deles. E o Juliano? Natália perguntou. O Juliano não disse nada, Geraldo respondeu. Ficou lá, de braços cruzados, olhando para a gente como se fôssemos estranhos, como se nunca tivéssemos dado nada para ele. Natália sentiu lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. E vocês não tinham para onde ir? Ninguém quis saber da gente, Geraldo disse, engolindo seco. E os amigos que a gente tinha sumiram. Os vizinhos fingiram que não viram nada. E a gente não tinha mais nada. Só as roupas do corpo e algumas lembranças. Neide olhou para Natália com olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. A gente acreditou neles, sabe? A gente achou que amor de mãe e pai valia alguma coisa, que tudo que a gente fez ia significar alguma coisa. Mas eles só queriam nosso dinheiro, nossa terra, e quando tiveram tudo nas mãos, nos descartaram como lixo. Geraldo apertou a mão da esposa, a voz embargada. A gente está andando faz dias, dormindo debaixo de árvore, comendo quando alguém tem pena e dá um prato de comida. E a única coisa que a gente pensa é: onde foi que a gente errou? Natália não aguentou. Levantou da cadeira, abraçou Neide com força. A idosa desabou em seus braços, soluçando como uma criança abandonada. Vocês não erraram em nada, Natália disse, a voz firme e emocionada. Quem errou foram eles. E isso não vai ficar assim. Naquela noite, Natália ofereceu o quarto de hóspedes para o casal. Geraldo hesitou, orgulhoso demais para aceitar caridade, mas Neide tocou seu braço e ele cedeu. Eles dormiram naquela cama limpa, naqueles lençóis cheirosos, e pela primeira vez em semanas sentiram um pouco de paz. Enquanto isso, Natália ficou acordada na sala, pensando, planejando. Ela conhecia aquela fazenda, conhecia a história daquele casal, e sabia que algo estava muito, muito errado. No dia seguinte, enquanto Geraldo e Neide ainda descansavam, Natália pegou o telefone. Ligou para uma amiga advogada. Porque se tinha uma coisa que ela sabia, era que justiça existia. E ela ia fazer de tudo para que Geraldo e Neide a encontrassem. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha para Geraldo e Neide. Uma rotina que eles não esperavam mais viver. Acordar com dignidade. Natália cuidava deles com carinho, preparava café da manhã, lavava suas roupas, oferecia o conforto que os próprios filhos negaram. E a cada gentileza, Neide chorava, porque não estava acostumada a receber, só a dar. Geraldo, por sua vez, insistia em ajudar. Mesmo com as costas doendo, ele se levantava cedo e consertava coisas pela casa. Arrumou a cerca quebrada, trocou telhas soltas, cuidou do pequeno jardim. Era sua forma de dizer obrigado sem palavras. Natália percebia tudo, e seu coração apertava cada vez mais. Porque quanto mais conhecia aquele casal, mais entendia a dimensão da crueldade que sofreram. Uma tarde, enquanto Neide ajudava Natália a preparar o almoço, a idosa começou a falar. Sabe, minha filha, eu lembro quando o Rodrigo nasceu. Foi um parto difícil, quase morri. Mas quando segurei ele no colo, pensei, esse menino vai ser minha luz. Ela pausou, descascando batatas devagar. E ele foi, por muito tempo. Era carinhoso, inteligente. A gente fez de tudo para ele estudar. O Geraldo trabalhava dia e noite. Eu costurava para fora, vendia doces, tudo para juntar dinheiro. Natália ouvia em silêncio, cortando legumes. Quando ele entrou na faculdade, a gente ficou tão feliz. Neide continuou, a voz embargada. Achamos que tínhamos conseguido, que tínhamos dado para ele o que nunca tivemos. E ele mudou? Natália perguntou gentilmente. Neide assentiu, limpando uma lágrima. Aos poucos, começou a se envergonhar da gente. Dizia que a gente era antiquado, que não entendia nada de negócios. Trouxe a noiva para conhecer a gente, e ela mal olhou na nossa cara.
Tratou a gente como se fôssemos empregados. Natália sentiu raiva subir. E você falou alguma coisa? Eu tentei, Neide admitiu. Mas o Rodrigo disse que eu estava sendo dramática, que a Patrícia era só reservada. Eu engoli, porque não queria brigar com meu filho. Ela respirou fundo, a voz tremendo. A Marcela foi pior ainda. Depois que casou com aquele empresário, o Fábio, ela parou de ir na fazenda. Dizia que estava ocupada, que tinha vida própria. Quando a gente ia visitá-la na cidade, ela nos recebia com pressa, como se fôssemos um compromisso chato. Natália balançou a cabeça indignada. E o Juliano? Neide suspirou fundo. O Juliano sempre foi o mais fraco, sempre seguiu os irmãos, nunca teve opinião própria. Quando os outros dois começaram a se afastar, ele foi junto, como um cachorrinho obediente. A idosa parou de descascar batatas e olhou pela janela. O Geraldo tentou conversar com eles várias vezes. Tentou reunir todo mundo. Mas eles sempre tinham desculpas. Sempre estavam ocupados demais pra gente. Ela limpou as mãos no avental e encarou Natália. Até o dia que resolveram que a gente precisava sair. Naquela noite, durante o jantar, Geraldo contou sua versão da história. Eu percebi que tinha algo errado quando o Rodrigo começou a aparecer mais na fazenda. Ele disse, mexendo a comida no prato. Ele nunca tinha se interessado pela terra, sempre quis ir para a cidade grande, mas de repente começou a dar palpite em tudo. Natália serviu mais suco para ele. Que tipo de palpite? Dizia que a gente estava fazendo errado, que a fazenda podia render muito mais, que a gente precisava modernizar. Trouxe consultores, engenheiros agrônomos, gente que eu nunca tinha visto na vida. Geraldo fez uma pausa, a voz amargurada. E eu, como um idiota, achei que ele estava tentando ajudar. Achei que finalmente tinha se interessado pelo nosso trabalho. Mas não era isso, Natália concluiu. Não, Geraldo confirmou. Ele estava avaliando, calculando quanto aquilo tudo valia, preparando o terreno para nos tirar de lá. Neide completou. Quando a gente assinou aqueles papéis, ele disse que era para facilitar a gestão, que se a gente ficasse doente, ele poderia cuidar de tudo sem burocracia, que era para nossa proteção. Geraldo cerrou os punhos. E a gente acreditou, porque confiava nele, porque ele era nosso filho. Ele respirou fundo, controlando a emoção. Semanas depois, ele apareceu com a Marcela e o Juliano. Sentaram a gente na sala e soltaram a bomba. Natália se inclinou para a frente. O que eles disseram, Neide foi quem respondeu, a voz trêmula. O Rodrigo disse que tinha uma proposta para a gente, que tinham encontrado um asilo muito bom na cidade, com médicos, enfermeiras, tudo, que era hora de a gente descansar. E quando vocês recusaram? Geraldo soltou uma risada sem humor. Eles ficaram irritados. A Marcela disse que a gente estava sendo teimoso, que não entendia que era pelo nosso bem. O Fábio, marido dela, ficou lá no canto com aquele sorriso de deboche no rosto. Neide continuou. Eu disse que não queria ir para asilo nenhum, que aquela era minha casa, que eu tinha direito de envelhecer lá. E sabe o que o Rodrigo respondeu? Ela fez uma pausa, a dor visível no rosto. Ele disse, mãe, a senhora não entende. A fazenda não é mais sua, é nossa. A senhora assinou, está tudo legal. Natália arregalou os olhos. E você não tinha guardado cópia dos documentos? A gente confiou, Geraldo disse, a voz quebrada. Nunca pensamos que precisaríamos de provas contra nossos próprios filhos. Ele passou a mão no rosto exausto. Eles nos deram uma semana para sair. Uma semana. Para deixar a casa que a gente construiu com as próprias mãos. Neide limpou as lágrimas. E quando reclamamos, quando dissemos que aquilo era injusto, o Juliano, o mais novo, aquele que eu segurava no colo e cantava para dormir toda noite, ele olhou para a gente e disse, vocês já viveram a vida de vocês. Agora é a nossa vez. O silêncio que se seguiu foi devastador. Natália sentiu um nó na garganta. Não conseguia imaginar a dor que aquele casal sentia. E no dia que vocês saíram, Geraldo respirou fundo.
No dia que a gente saiu, eles já tinham trocado as fechaduras. Jogaram nossas coisas no quintal. Roupas, fotos, documentos, tudo misturado. Como lixo. Neide soluçou. Eu pedi para levar a cristaleira da minha mãe. Era a única coisa que eu tinha dela. Sabe o que a Marcela disse? Natália balançou a cabeça. Ela disse: Mãe, isso aqui fica. Faz parte da decoração da casa. A senhora não tem onde colocar isso mesmo. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Neide agora. Aquela cristaleira era a única lembrança que eu tinha da minha mãe. E ela me tirou, como se não significasse nada. Geraldo abraçou a esposa, também emocionado. A gente juntou o que dava para carregar e saímos andando, sem olhar para trás. Porque se a gente olhasse, ia desabar. Natália não aguentou, levantou da cadeira e abraçou os dois com força. Isso não vai ficar assim, ela disse firme. Eu prometo para vocês. Nos dias seguintes, Natália começou a agir. Ligou para Marina, uma amiga advogada que trabalhava com direito de família. Contou toda a história. Marina ficou horrorizada. Isso é abuso financeiro e emocional, Marina disse, indignada. E dependendo de como esses documentos foram assinados, pode ser até fraude. Você pode ajudar? Natália perguntou. Posso tentar, Marina respondeu. Mas vou precisar conversar com eles, ver se lembram de algum detalhe. Qualquer coisa pode fazer diferença. Natália marcou um encontro. Quando Marina chegou na casa, Geraldo e Neide ficaram desconfiados. Advogado custa caro, moça, Geraldo disse. E a gente não tem nada para pagar. Marina sorriu gentilmente. Não se preocupem com isso agora. Vamos primeiro entender o que aconteceu. Ela sentou com o casal e passou horas fazendo perguntas, anotando tudo. Quando perguntou sobre os documentos, Geraldo franziu a testa. Eu lembro que tinha um homem lá, um tal de Dr. Renato. Ele trouxe os papéis. Disse que era advogado da família. Marina anotou o nome. E vocês leram antes de assinar? Neide baixou a cabeça envergonhada. A gente tentou, mas estava tudo escrito difícil. E o Rodrigo ficou apressando a gente. Disse que era só formalidade. Marina suspirou. E nenhum de vocês tinha um advogado próprio para consultar? Geraldo balançou a cabeça. A gente nunca precisou. Sempre resolvemos tudo entre família. Marina tocou a mão dele. Eu entendo. Mas, infelizmente, vocês foram enganados. E agora a gente precisa ver se tem como reverter isso. Ela prometeu investigar, pesquisar, buscar brechas. Mas quando saiu da casa, Marina puxou Natália de lado. Vai ser difícil, ela admitiu. Se os documentos foram registrados em cartório e eles assinaram de livre e espontânea vontade, mesmo que enganados, vai ser muito complicado provar coação ou fraude. Natália sentiu o coração apertar. Então não tem nada que possa ser feito? Eu não disse isso, Marina corrigiu. Mas vai ser uma batalha longa e dolorosa e sem garantias. Natália olhou pela janela, vendo Geraldo e Neide sentados na varanda. Eles merecem justiça. Concordo, Marina disse. E vou fazer o possível. Mas você precisa prepará-los, porque isso pode não acabar bem. Naquela noite, Natália não contou nada para o casal. Não queria tirar a esperança deles ainda. Mas enquanto servia o jantar, percebeu algo. Geraldo estava diferente, mais calado, mais distante. Está tudo bem, seu Geraldo? Ela perguntou. Ele demorou para responder. Eu fico pensando... A gente foi bom pai e mãe? A pergunta pegou Natália de surpresa. Claro que foram. Por que está perguntando isso? Geraldo olhou para a esposa. Porque se a gente tivesse sido bom, eles não fariam isso com a gente, né? Neide segurou a mão dele. A gente fez o melhor que podia, Geraldo. Mas não foi suficiente. Ele respondeu, a voz quebrada. Se fosse, eles amariam a gente. Natália sentiu o peito apertar violentamente. Isso não é culpa de vocês, ela disse firme. Vocês amaram, vocês deram, vocês fizeram tudo certo. Quem errou foram eles. E um dia eles vão perceber.
E quando perceberem, vai ser tarde demais. Geraldo olhou para ela, os olhos marejados. Você acha? Tenho certeza, Natália respondeu. Mas por dentro ela se perguntava, será que pessoas assim realmente sentem arrependimento? Enquanto isso, na fazenda Esperança Verde, Rodrigo, Marcela e Juliano estavam reunidos no escritório. Papéis espalhados pela mesa, calculadoras, planilhas. Quanto a imobiliária ofereceu? Marcela perguntou, folheando documentos. 4 milhões, Rodrigo respondeu. Mas eu acho que dá para pedir mais. Juliano assentiu. E a gente divide em 3? Óbvio, Marcela disse, acendendo um cigarro. Cada um fica com a sua parte e segue a vida. Rodrigo sorriu. Exatamente. Finalmente vamos poder viver sem essa pedra no pescoço. Juliano hesitou. Vocês acham que a gente devia pelo menos ligar para eles, ver se estão bem? Marcela olhou para ele com desprezo. Para quê? Eles são adultos, sabem se virar. Mas são nossos pais, Juliano insistiu, a voz fraca. Rodrigo bateu a mão na mesa. Chega, Juliano. Eles tiveram a vida deles. Agora é a nossa vez. Se você quer ficar com peso na consciência, problema seu. Eu não vou. Marcela deu uma tragada longa. Ele está certo. A gente não fez nada de errado. Só tomamos o que era nosso por direito. Juliano baixou a cabeça, calado. Mas lá no fundo, algo o incomodava. Algo que ele não conseguia nomear. Enquanto isso, Geraldo olhava para o céu estrelado naquela noite e fez uma oração silenciosa. Não pediu vingança, não pediu riqueza, pediu apenas que seus filhos, um dia, soubessem o que era amar de verdade. Se você está gostando dessa história emocionante, comente justiça aqui embaixo. Vamos continuar. As semanas passaram e Geraldo e Neide começaram a reconstruir alguma forma de rotina na casa de Natália. Uma rotina que misturava gratidão com a dor constante da traição que carregavam no peito como uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Todas as manhãs, Geraldo acordava antes do sol nascer e saía para cuidar do pequeno sítio que Natália mantinha, plantando, regando, consertando cercas com as mãos calejadas que nunca haviam conhecido descanso verdadeiro, enquanto Neide ajudava na cozinha, preparando pães e bolos com aquela habilidade que décadas de trabalho árduo lhe haviam dado, mas sempre com um sorriso triste no rosto, que denunciava o vazio que a ausência dos filhos deixara em sua alma. Natália observava tudo com o coração apertado, percebendo como aqueles 2 idosos tentavam desesperadamente manter a dignidade, mesmo depois de terem sido despojados de tudo o que construíram ao longo de uma vida inteira de sacrifícios. E a cada dia que passava, sua determinação em ajudá-los crescia como uma chama que se recusava a ser apagada. Marina, a advogada, havia começado suas investigações, mergulhando em registros de cartórios, procurando brechas nos documentos que Rodrigo havia feito, Geraldo e Neide assinarem, conversando com outros advogados especializados em direito de família e sucessões. Mas até agora não havia encontrado nada concreto que pudesse reverter a situação legal em que o casal se encontrava, o que deixava Natália cada vez mais frustrada e angustiada. Uma tarde, enquanto Neide bordava sentada na varanda e o sol da tarde pintava o céu de laranja e rosa, ela começou a falar sobre algo que nunca havia mencionado antes. Sua voz baixa e hesitante, como se estivesse revelando um segredo guardado há décadas nas profundezas de sua memória. Sabe, Natália, tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Nem para o Geraldo eu falei direito sobre isso, porque sempre achei que não fazia diferença. Mas agora que a gente perdeu tudo, fico pensando se aquilo não significava alguma coisa. Ela disse. Seus dedos continuando o movimento rítmico da agulha atravessando o tecido, enquanto seus olhos se perdiam em algum ponto distante do horizonte, como se pudesse enxergar o passado materializado diante dela. Natália largou o livro que estava lendo e se aproximou da cadeira onde Neide estava sentada.
seu coração acelerando com a intuição de que algo importante estava prestes a ser revelado, algo que poderia mudar completamente o rumo daquela história de dor e abandono. "O que é, Dona Neide? Pode me contar, estou aqui para ajudar no que for preciso", ela disse com voz gentil e encorajadora, tocando levemente o ombro da idosa num gesto de carinho e apoio que fez os olhos de Neide se encherem de lágrimas contidas há tanto tempo que pareciam ter criado raízes em sua alma. Neide respirou fundo, pousou o bordado no colo e começou a falar com voz trêmula, mas determinada, como alguém que finalmente decide abrir uma porta que manteve trancada por tempo demais. "Quando eu era jovem, bem antes de conhecer o Geraldo, eu trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família muito rica da capital, os Albuquerque. Você já deve ter ouvido falar deles, porque eram donos de várias empresas e fazendas espalhadas pelo estado inteiro", ela começou, suas mãos agora paradas sobre o bordado, enquanto a memória fluía como um rio que finalmente encontrava seu curso. "Eu cuidava da Dona Helena, a matriarca da família, uma senhora muito idosa que estava doente e precisava de cuidados constantes, e durante os 3 anos que trabalhei lá, a gente criou uma ligação muito forte. Ela dizia que eu era como a filha que ela nunca teve e me tratava com um carinho que eu nunca tinha recebido de ninguém antes." Natália ouviu em silêncio absoluto, cada palavra de Neide soando como peças de um quebra-cabeça que começavam a se encaixar de forma misteriosa e intrigante, e ela sentiu um formigamento na espinha que geralmente vinha quando algo importante estava prestes a ser revelado. Neide continuou, sua voz ganhando força conforme a história avançava, como se contar aquilo estivesse libertando um peso que ela carregava há décadas. Dona Helena não se dava bem com os filhos. Eles só apareciam quando precisavam de dinheiro. E ela sabia disso, sofria com isso, chorava escondida quando eles iam embora, sem nem perguntar como ela estava. E eu ficava lá, enxugando as lágrimas dela e fazendo companhia nas noites longas em que a solidão parecia sufocar aquela casa enorme e vazia, apesar de toda a riqueza que a cercava. A idosa fez uma pausa, limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto enrugado e continuou com voz embargada de emoção. "Um dia, poucas semanas antes de ela morrer, Dona Helena me chamou no quarto dela. Estava muito fraca, quase não conseguia falar, mas segurou minha mão com uma força que eu não imaginava que ela ainda tivesse e disse que queria me dar algo, um presente pela dedicação que eu tinha demonstrado durante todo aquele tempo, cuidando dela com amor verdadeiro quando nem os próprios filhos se importavam." Neide contou, sua respiração ficando mais pesada conforme a memória se tornava mais vívida e dolorosa. "Ela me entregou um envelope amarelo, daqueles grandes e grossos, e disse que dentro tinha documentos importantes, que eu deveria guardar muito bem porque um dia eles poderiam ser úteis, mas que eu só deveria abrir se realmente precisasse, porque o conteúdo era delicado e poderia causar problemas se caísse nas mãos erradas." Natália sentiu o coração disparar e se inclinou para a frente, completamente absorvida pela narrativa que se desenrolava diante dela como um filme antigo finalmente sendo exibido depois de décadas esquecido num arquivo empoeirado. "E você guardou esse envelope? Ainda tem ele?" ela perguntou, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito como uma onda prestes a quebrar na praia. Neide assentiu lentamente, seus olhos agora fixos em Natália, com uma mistura de esperança e medo do que aquela revelação poderia significar. "Guardei durante todos esses anos, escondi no fundo de uma caixa velha, junto com outras lembranças que eu tinha da minha juventude. Nunca abri, porque tinha medo do que podia encontrar lá dentro, e também porque a vida foi seguindo. Eu conheci o Geraldo. A gente se casou, construiu a fazenda, teve os filhos, e aquele envelope foi ficando esquecido no meio de tanta coisa que aconteceu." Ela explicou, sua voz agora carregada de arrependimento por não ter dado importância àquilo antes.
Mas quando os meninos nos expulsaram de casa e jogaram nossas coisas no quintal, eu consegui pegar aquela caixa velha no meio da confusão, enfiei dentro da sacola que eu trouxe e está aqui comigo até hoje, Neide revelou, levantando-se da cadeira com alguma dificuldade e fazendo sinal para que Natália a seguisse até o quarto onde ela e Geraldo estavam hospedados. Dentro do quarto simples, mas acolhedor, Neide se ajoelhou com esforço ao lado da cama e puxou uma sacola de pano desgastada e manchada pelo tempo. De dentro dela, tirou uma caixa de sapatos velha amarrada com barbante e, com dedos trêmulos, começou a desfazer o nó que mantinha tudo guardado e protegido durante tantos anos de esquecimento. Quando a caixa finalmente se abriu, Natália viu fotografias antigas em preto e branco, cartas amareladas, um terço de contas gastas pelo uso e, lá no fundo, um envelope amarelo grande e grosso, exatamente como Neide havia descrito, selado e com aparência de nunca ter sido aberto desde que Dona Helena o entregou décadas atrás. Neide pegou o envelope com reverência, como quem segura algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo, e o estendeu para Natália com mãos trêmulas. Acho que chegou a hora de descobrir o que tem aqui dentro, porque se Dona Helena disse que isso poderia ser útil um dia, talvez esse dia seja agora que a gente não tem mais nada a perder, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro carregado de esperança e medo do desconhecido. Natália pegou o envelope com cuidado, sentindo o peso do papel grosso e antigo entre seus dedos, e lentamente começou a abrir o lacre que havia permanecido intacto por tantos anos, guardando segredos que poderiam mudar tudo. Dentro do envelope havia vários documentos cuidadosamente dobrados, papéis oficiais com carimbos e assinaturas que pareciam importantes, e conforme Natália começava a ler, seus olhos foram se arregalando cada vez mais, enquanto o conteúdo revelava algo absolutamente inesperado e surpreendente. Dona Neide, a senhora está vendo isso? São escrituras de propriedade, documentos de doação, títulos de terra. Natália disse, sua voz subindo uma oitava, conforme a compreensão do que estava segurando ia se tornando clara como cristal em sua mente. Neide se aproximou, ajustando os óculos velhos que mal ficavam no rosto, e tentou ler os documentos que Natália segurava, mas as letras pequenas e a linguagem jurídica complicada tornavam tudo muito difícil de entender para alguém com pouca escolaridade como ela. O que isso significa, filha? Eu não estou entendendo direito essas palavras todas complicadas, ela perguntou, a ansiedade evidente em sua voz trêmula. Natália respirou fundo, tentando processar toda a informação que estava diante de seus olhos antes de explicar de forma que Neide pudesse compreender a magnitude do que haviam descoberto. Isso aqui são documentos que comprovam que Dona Helena deixou uma propriedade rural para você, uma fazenda de tamanho considerável, localizada no interior do estado. E segundo o que está escrito aqui, essa doação foi registrada em cartório poucos dias antes dela falecer, o que significa que é legal e válida, Natália explicou, sua voz tremendo de emoção e incredulidade diante da reviravolta que o destino estava apresentando. Neide cambaleou e teve que se sentar na cama, seu rosto ficando pálido como se todo o sangue tivesse drenado de uma só vez, e por um longo momento ela ficou completamente muda, processando a informação que parecia impossível demais para ser verdade. Mas como? Por que ela faria isso? Eu era só uma empregada, nunca esperei nada além do meu salário, ela murmurou, as lágrimas começando a escorrer livremente por seu rosto, enquanto a realidade daquela revelação começava a penetrar em sua consciência atordoada. Natália sentou ao lado dela, segurando suas mãos frias e trêmulas entre as suas, e tentou explicar o melhor que podia baseada no que estava lendo nos documentos. Tem uma carta aqui também, escrita de próprio punho por Dona Helena. Vou ler para a senhora.
ela disse, desdobrando cuidadosamente um papel amarelado, coberto com uma caligrafia elegante, mas trêmula, de alguém que estava muito doente quando escreveu. Natália começou a ler em voz alta, sua voz carregada de emoção. Minha querida Neide, se você está lendo isso, significa que eu já parti e que finalmente teve coragem de abrir o envelope que lhe dei. Espero que tenha guardado bem como pedi, porque o conteúdo é precioso e pode mudar sua vida se usado corretamente. Durante os anos que você cuidou de mim, demonstrou um amor e uma dedicação que meus próprios filhos nunca tiveram. Você me tratou com dignidade quando eles me tratavam como um incômodo. Esteve ao meu lado nas noites difíceis, quando eles estavam ocupados demais com suas vidas egoístas para se importarem com uma velha doente e solitária. Por isso, decidi lhe deixar a Fazenda Santa Rita, uma propriedade que pertenceu ao meu falecido esposo e que mantive em meu nome todos esses anos sem que meus filhos soubessem de sua existência, pois sempre temi que eles a vendessem para sustentar seus estilos de vida extravagantes. Esta fazenda é minha forma de agradecer tudo que você fez por mim e também minha maneira de garantir que pelo menos um pedaço do que construímos permaneça nas mãos de alguém que realmente merece, alguém que sabe o valor do trabalho honesto e do amor verdadeiro. Use bem este presente, minha filha, e seja feliz. Com todo o meu carinho e gratidão eterna, Helena Albuquerque. O silêncio que se seguiu foi absoluto e pesado, quebrado apenas pelos soluços de Neide, que chorava copiosamente, suas mãos cobrindo o rosto, enquanto décadas de emoções reprimidas finalmente encontravam vazão através daquelas lágrimas libertadoras. Natália também chorava, abraçando a idosa com força, enquanto a magnitude daquela descoberta se instalava como um raio de luz, atravessando a escuridão que havia envolvido a vida de Geraldo e Neide nas últimas semanas. A senhora entende o que isso significa, dona Neide. A senhora tem uma propriedade, tem algo que é seu por direito, algo que ninguém pode tirar porque está registrado, documentado, legal. Natália disse entre lágrimas, segurando o rosto da idosa entre as mãos e forçando-a a olhar em seus olhos para que compreendesse completamente a reviravolta que o destino havia preparado. Naquele momento, Geraldo entrou no quarto vindo do campo onde havia passado a tarde trabalhando e imediatamente percebeu que algo havia acontecido ao ver as duas mulheres abraçadas e chorando, cercadas por papéis espalhados sobre a cama. "O que foi? O que aconteceu? Alguém morreu?" Ele perguntou alarmado, deixando cair o chapéu velho que sempre usava enquanto seu coração acelerava com medo de que alguma tragédia nova tivesse se abatido sobre eles. Neide levantou o rosto molhado de lágrimas, mas pela primeira vez em semanas havia um brilho de esperança em seus olhos que Geraldo não via há muito tempo. E com voz embargada, mas cheia de emoção, ela disse: "Não, meu velho, ninguém morreu. Pelo contrário. Acho que a gente acabou de ganhar uma segunda chance de viver." Geraldo sentou na beirada da cama com as pernas fracas, seu corpo cansado, mal conseguindo processar o que Neide e Natália acabavam de explicar com vozes trêmulas e emocionadas. E enquanto segurava os documentos amarelados entre suas mãos calejadas e trêmulas, lia e relia cada palavra como se precisasse confirmar 1000 vezes que aquilo não era um sonho cruel que o faria acordar de volta à realidade amarga que haviam vivido nas últimas semanas. As escrituras da Fazenda Santa Rita estavam ali, reais e tangíveis, registradas em cartório décadas atrás, quando Dona Helena ainda estava viva e lúcida o suficiente para tomar a decisão de presentear aquela jovem empregada que havia cuidado dela com mais amor do que seus próprios filhos jamais demonstraram. E agora, aquele presente esquecido ressurgia como uma tábua de salvação jogada para 2 náufragos que já haviam desistido de encontrar terra firme. Mas como é que pode uma coisa dessas ficar guardada tanto tempo sem a gente saber? Geraldo murmurou.
sua voz rouca, carregada de incredulidade, enquanto olhava para Neide como se a visse pela primeira vez, como se descobrisse uma dimensão inteiramente nova da mulher com quem havia compartilhado décadas de vida e construído uma família que acabara por traí-los da forma mais cruel possível. Neide enxugou as lágrimas com as costas da mão e balançou a cabeça lentamente, ainda tentando processar ela mesma a magnitude daquela revelação que havia permanecido enterrada no fundo de uma caixa velha durante tanto tempo, esperando o momento certo para vir à luz. Eu não sabia, Geraldo. Juro que não fazia ideia do que tinha dentro daquele envelope. Dona Helena me pediu para guardar e disse que só devia abrir se precisasse muito. Mas a vida foi andando e eu acabei esquecendo, porque a gente tinha a nossa fazenda, tinha os meninos, tinha tudo o que precisávamos e nunca passou pela minha cabeça que um dia eu fosse precisar daquilo. Ela explicou com voz embargada, sentindo-se quase culpada por não ter descoberto aquele tesouro antes, quando talvez pudesse ter feito diferença de outras maneiras. Natália, ainda segurando alguns dos documentos, começou a examinar cada papel com mais atenção, sua mente trabalhando rapidamente para entender todos os detalhes legais e as implicações daquela descoberta extraordinária que parecia ter saído de um romance dramático, mas que era absolutamente real e verificável. Precisamos levar isso tudo para Marina ver. Ela vai saber exatamente o que fazer e como proceder para garantir que vocês possam tomar posse dessa propriedade sem problemas. Ela disse com voz firme e determinada, já pegando o telefone para ligar para a advogada e contar sobre a reviravolta que havia mudado completamente o panorama daquela história de dor e abandono. Marina atendeu no terceiro toque, e quando Natália começou a explicar o que haviam encontrado, a advogada ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação antes de explodir numa exclamação de surpresa e alívio, que podia ser ouvida mesmo sem o viva-voz ligado. Vocês estão falando sério? Tem escrituras registradas e tudo? Isso muda completamente a situação. Preciso ver esses documentos o quanto antes para verificar se está tudo em ordem e se não há nenhum impedimento legal. Marina disse rapidamente, sua voz profissional mascarando mal a emoção que sentia por finalmente ter algo concreto para trabalhar em favor daquele casal de idosos que havia sido tão cruelmente traído pela própria família. Natália combinou de levar os documentos no dia seguinte e, quando desligou o telefone, encontrou Geraldo e Neide abraçados em silêncio, chorando juntos, lágrimas que misturavam dor e esperança numa combinação estranha, mas profundamente humana, de sentimentos contraditórios que refletiam a montanha-russa emocional que suas vidas haviam se tornado. Naquela noite, nenhum dos três conseguiu dormir direito. Geraldo e Neide ficaram conversando até tarde, relembrando histórias antigas e imaginando como seria a fazenda Santa Rita, que agora lhes pertencia, mas que nunca haviam visto, enquanto Natália permaneceu acordada, pesquisando tudo o que podia encontrar sobre aquela propriedade na internet, descobrindo que ficava a algumas horas de distância dali e que, segundo registros públicos, ainda constava no nome de Helena Albuquerque, mesmo depois de tantos anos desde sua morte. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu pintando o céu de tons dourados e rosados que pareciam celebrar a nova esperança que havia surgido, os três tomaram café rapidamente e partiram para o escritório de Marina, levando todos os documentos cuidadosamente organizados numa pasta que Natália havia providenciado para manter tudo protegido e em ordem. Marina os recebeu com um sorriso caloroso e olhos brilhantes de curiosidade profissional, misturada com genuína alegria por poder finalmente ajudar aquele casal de forma concreta e efetiva. E quando começou a examinar os documentos, espalhando-os sobre sua mesa ampla de trabalho, sua expressão foi mudando gradualmente de curiosidade para surpresa e finalmente para uma satisfação profunda que iluminou seu rosto inteiro.
Isso está perfeito, absolutamente perfeito. Todas as assinaturas estão autenticadas, o registro em cartório foi feito corretamente. Tem até uma cláusula que especifica que a doação é irrevogável e não pode ser contestada pelos herdeiros de Helena Albuquerque. Essa mulher realmente sabia o que estava fazendo quando preparou esses documentos. Marina disse com voz admirada, folheando página após página, enquanto fazia anotações rápidas em seu bloco amarelo, que já estava cheio de rabiscos e observações de outros casos que ela conduzia simultaneamente. Geraldo e Neide se entreolharam com uma mistura de alívio e nervosismo, ainda não acreditando completamente que depois de tanto sofrimento e humilhação, algo de bom pudesse estar finalmente acontecendo em suas vidas destruídas pela ganância e ingratidão de seus próprios filhos. Então isso significa que a fazenda é mesmo da Neide? Ninguém pode tirar isso dela? Geraldo perguntou com voz hesitante, como se tivesse medo de que a resposta pudesse desfazer a frágil esperança que havia começado a crescer em seu coração ferido. Marina olhou para ele com um sorriso tranquilizador e assentiu enfaticamente, seus olhos transmitindo a certeza profissional de quem conhecia bem as leis e sabia exatamente do que estava falando. A fazenda é legalmente de Neide. Foi doada em vida por Helena Albuquerque, através de escritura pública registrada, o que torna a doação absolutamente válida e irrevogável. Nenhum herdeiro pode contestar, porque a doadora estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando fez a doação e seguiu todos os trâmites legais necessários. Ela explicou pacientemente, percebendo que precisava ser clara e detalhada para que o casal realmente compreendesse e acreditasse na reviravolta que o destino havia preparado. O próximo passo é ir até a fazenda e tomar posse efetiva da propriedade. Precisamos verificar o estado atual do lugar, ver se há alguém ocupando ou administrando e formalizar legalmente a posse de vocês, apresentando os documentos nos órgãos competentes. Marina continuou, já fazendo planos e traçando estratégias mentalmente enquanto organizava os papéis em ordem cronológica e de importância para facilitar os procedimentos burocráticos que viriam. Natália imediatamente se ofereceu para acompanhar o casal até a fazenda, sentindo que não podia abandoná-los justamente agora, quando as coisas começavam a tomar um rumo diferente e eles mais precisavam de apoio e companhia para enfrentar essa nova fase que se abria diante deles como um livro cujas páginas ainda não haviam sido escritas. 2 dias depois, Marina havia conseguido organizar toda a documentação necessária e agendar as visitas aos órgãos públicos competentes. E assim, os 4 partiram numa manhã clara e ensolarada rumo à fazenda Santa Rita, dirigindo por estradas empoeiradas que cortavam o interior do estado, através de paisagens rurais que mudavam gradualmente conforme avançavam quilômetro após quilômetro. Geraldo ia no banco do passageiro olhando pela janela com expressão pensativa e distante, provavelmente relembrando sua própria fazenda perdida e se perguntando como seria esse novo lugar que o destino havia colocado em seu caminho, de forma tão inesperada e surpreendente. Enquanto Neide, no banco de trás, segurava a mão de Natália com força, como se precisasse desse contato físico, para ter certeza de que tudo aquilo era real, e não apenas mais um sonho cruel, que desmoronaria assim que acordasse. Depois de quase 3 horas de viagem por estradas cada vez mais estreitas e mal conservadas, Marina finalmente diminuiu a velocidade e apontou para uma entrada à direita, marcada por 2 pilares de pedra antigos e cobertos de musgo que sustentavam um portão de ferro enferrujado que pendia torto de suas dobradiças quebradas. Segundo o GPS e o endereço que consta nos documentos, é aqui, ela anunciou, estacionando o carro na beira da estrada e saindo para examinar melhor o portão e a propriedade que se estendia além dele.
Todos desceram do veículo e ficaram parados, olhando para dentro da propriedade. E o que viram fez o coração de todos apertar com uma mistura estranha de esperança e preocupação que refletia a complexidade daquele momento decisivo. A fazenda Santa Rita estava visivelmente abandonada há anos. A vegetação havia tomado conta de tudo, criando uma selva densa que engolia construções antigas, cercas caídas, uma casa grande que ainda se erguia imponente apesar dos anos de abandono, mas que mostrava sinais claros de deterioração, com telhas quebradas, janelas sem vidros e paredes descascadas pelo tempo e pela falta de manutenção. Geraldo foi o primeiro a empurrar o portão enferrujado, que gemeu alto, protestando contra o movimento, depois de tanto tempo parado. E lentamente, o grupo entrou na propriedade caminhando por uma estrada de terra coberta de mato alto, que roçava suas pernas enquanto avançavam em direção à casa principal, que dominava a paisagem como um fantasma de tempos melhores, esperando pacientemente por alguém que viesse lhe devolver a vida. Neide olhava tudo ao redor com olhos arregalados e brilhantes de lágrimas, que teimavam em escorrer apesar de seus esforços para contê-las, porque mesmo em seu estado de abandono, a fazenda era grande, muito maior do que ela jamais havia imaginado que pudesse um dia possuir, e saber que aquilo era seu, que Dona Helena havia pensado nela com tanto carinho a ponto de lhe deixar tudo aquilo. Fazia seu coração transbordar de gratidão, misturada com uma tristeza profunda, por não ter descoberto antes, quando talvez pudesse ter cuidado do lugar e mantido a memória da velha senhora viva através da terra. Quando chegaram à frente da casa, Geraldo subiu os degraus rangentes da varanda com cuidado, testando cada tábua antes de colocar seu peso completamente, e tentou abrir a porta da frente, que estava trancada com um cadeado velho e enferrujado, que provavelmente havia sido colocado décadas atrás por algum administrador ou herdeiro de Helena, que depois simplesmente esqueceu da existência daquele lugar remoto e sem valor aparente. Marina tinha trazido ferramentas prevendo que poderiam precisar forçar alguma entrada, e com a ajuda de Geraldo conseguiram quebrar o cadeado antigo que se desfez quase em pó quando a pressão correta foi aplicada. E finalmente a porta se abriu, revelando um interior escuro e empoeirado, mas que ainda preservava traços de uma elegância antiga que falava de tempos em que aquela casa havia sido cheia de vida e atividade. A mobília estava coberta por lençóis brancos, agora cinzas de poeira acumulada. Teias de aranha decoravam os cantos do teto alto, e o cheiro de mofo e abandono permeava cada cômodo que exploravam lentamente, como arqueólogos descobrindo uma tumba há muito esquecida. Mas mesmo assim, era possível ver que a estrutura da casa estava sólida e que, com trabalho e dedicação, poderia ser restaurada à sua antiga glória. Neide caminhou pelos cômodos tocando móveis cobertos, olhando fotografias emolduradas que ainda pendiam tortas nas paredes, mostrando pessoas desconhecidas de um passado distante. E quando chegou à cozinha grande com seu fogão a lenha antigo e sua mesa robusta de madeira maciça, ela simplesmente desabou numa cadeira e chorou copiosamente, liberando décadas de emoções reprimidas através daquelas lágrimas que lavavam sua alma ferida. Geraldo se ajoelhou ao lado dela e a abraçou em silêncio. E ambos permaneceram assim por longos minutos, enquanto Natália e Marina discretamente exploravam o resto da casa, dando ao casal a privacidade que aquele momento sagrado exigia. Aquele momento em que duas pessoas que haviam perdido tudo recebiam de volta não apenas uma propriedade, mas também sua dignidade, sua esperança e sua razão para continuar vivendo. Quando finalmente saíram da casa e exploraram o resto da propriedade, descobriram que a fazenda tinha dimensões impressionantes, com centenas de hectares de terra boa para plantio, pastagens naturais que poderiam facilmente sustentar gado,
Um rio que cortava a propriedade, garantindo água abundante o ano inteiro, e várias construções menores, incluindo estábulos, galpões e casas de trabalhadores que, embora também estivessem abandonadas, ainda mantinham estruturas sólidas que poderiam ser reformadas. Marina fez anotações detalhadas de tudo, tirou fotografias, marcou coordenadas no GPS e já começava a calcular mentalmente o valor daquela propriedade, que mesmo em estado de abandono, valia uma fortuna considerável se bem administrada e desenvolvida adequadamente. Vocês percebem o que tem aqui? Isso não é apenas uma fazenda velha e abandonada. Isso é um patrimônio valiosíssimo que pode lhes dar não apenas uma casa, mas também uma fonte de renda substancial se souberem como explorá-la. Marina disse com voz emocionada, quando todos se reuniram novamente em frente à casa principal. Seu olhar profissional de advogada, misturando-se com genuína alegria por ver aquele casal de idosos finalmente recebendo algo bom depois de tanto sofrimento. Geraldo olhou para as terras que se estendiam até onde a vista alcançava, e pela primeira vez em semanas, um sorriso verdadeiro surgiu em seu rosto cansado e enrugado. Um sorriso que iluminou seus olhos apagados e trouxe de volta um pouco do homem forte e confiante que ele havia sido antes de seus filhos destruírem sua fé na humanidade e no amor familiar. Naquela noite, quando voltaram para a casa de Natália, o clima era completamente diferente do que havia sido nas últimas semanas. Havia esperança no ar, havia planos sendo discutidos, havia um futuro possível se desenhando onde antes só havia escuridão e desespero. Geraldo e Neide conversaram até tarde sobre como poderiam restaurar a fazenda Santa Rita, sobre se teriam forças em sua idade avançada para recomeçar tudo de novo, sobre se deveriam vender a propriedade e usar o dinheiro para viver confortavelmente o resto de seus dias. Mas, no fundo, ambos sabiam que não queriam vender porque aquela fazenda representava muito mais do que apenas valor monetário. Representava uma segunda chance, uma prova de que ainda havia bondade no mundo, mesmo depois de terem experimentado tanta crueldade. Enquanto isso, na fazenda Esperança Verde, que um dia havia pertencido a Geraldo e Neide, Rodrigo recebia uma ligação inesperada que faria seu mundo começar a desmoronar de forma tão dramática quanto a maneira como ele havia destruído a vida de seus pais. Do outro lado da linha, um investigador contratado pelo comprador interessado na propriedade informava que havia irregularidades nos documentos de transferência, que havia evidências de coação e fraude e que a venda não poderia prosseguir até que tudo fosse esclarecido completamente através de uma investigação formal, que poderia levar meses ou até anos para ser concluída. Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto ouvia o investigador listar uma série de problemas legais que ele nem sabia que existiam, e quando desligou o telefone, sua mão tremia tanto que o aparelho quase caiu no chão. Rodrigo convocou uma reunião de emergência com Marcela e Juliano naquela mesma noite. Seu rosto estava pálido e coberto de suor frio, enquanto explicava a situação catastrófica que havia se abatido sobre eles como uma tempestade inesperada, destruindo todos os planos cuidadosamente elaborados de vender a fazenda e dividir o dinheiro para seguirem suas vidas egoístas longe das responsabilidades e da culpa que se recusavam a sentir. Marcela ouviu tudo com expressão cada vez mais nervosa, suas unhas perfeitamente pintadas, tamborilando na mesa de madeira, enquanto processava a informação de que o comprador havia descoberto irregularidades nos documentos e que agora havia um investigador fazendo perguntas, procurando testemunhas, cavando fundo em busca de evidências que pudessem provar que Geraldo e Neide haviam sido coagidos a assinar papéis que não entendiam completamente. Como isso pode estar acontecendo? Você disse que estava tudo certo, que o advogado tinha garantido que os documentos eram legais e que ninguém poderia contestar.
Marcela praticamente gritou com Rodrigo, sua voz estridente revelando o pânico que começava a tomar conta dela enquanto visualizava seu estilo de vida luxuoso desmoronando como um castelo de cartas ao menor sopro de vento contrário. Juliano permanecia sentado em silêncio no canto da sala, seu rosto pálido e suas mãos tremendo visivelmente, enquanto a culpa que ele havia tentado reprimir durante semanas agora voltava com força total. Porque, diferente de seus irmãos, que pareciam genuinamente incapazes de sentir remorso, ele ainda tinha alguma consciência funcionando em algum lugar profundo de sua alma, apesar de ter sido fraco demais para se opor ao plano cruel de expulsar os próprios pais de casa. Rodrigo passou as mãos pelos cabelos em desespero, sua arrogância habitual completamente evaporada diante da possibilidade real de enfrentar consequências legais graves por suas ações impensadas e cruéis que agora voltavam para assombrá-lo como fantasmas vingativos. O advogado disse que precisamos encontrar os velhos. Precisamos fazer eles assinarem um documento confirmando que fizeram tudo por livre e espontânea vontade, que não houve coação, que estão satisfeitos com o acordo, ele explicou rapidamente. Sua mente criminosa, já trabalhando em formas de manipular novamente aqueles que já haviam traído tão completamente. Marcela assentiu imediatamente, concordando com o plano desesperado, sem considerar por um segundo a imoralidade do que estavam propondo. Mas Juliano finalmente encontrou coragem para falar, sua voz saindo baixa e trêmula, mas carregada de uma emoção que havia estado reprimida por tempo demais. Vocês não acham que já fizemos mal suficiente? Expulsamos nossos pais de casa, jogamos eles na rua como lixo e agora querem caçá-los para fazer eles assinarem mais papéis? Vocês não têm coração? Ele questionou, levantando-se da cadeira com punhos cerrados e enfrentando pela primeira vez na vida os irmãos mais velhos que sempre haviam dominado e manipulado suas decisões desde a infância. Rodrigo olhou para ele com desprezo absoluto, aquele mesmo olhar que havia usado com os pais quando os expulsou, e caminhou ameaçadoramente em sua direção. Se você não tem estômago para fazer o que precisa ser feito, então fica fora disso e não atrapalha. Mas se esse investigador descobrir que houve fraude, todos nós vamos nos ferrar, inclusive você. Então decide de que lado está. Ele disse com voz fria e calculista que não deixava espaço para argumentação ou compaixão. Enquanto os três irmãos discutiam na fazenda que haviam roubado dos pais, completamente alheios ao fato de que o destino já havia preparado uma reviravolta que tornaria todos os seus esforços completamente inúteis, Geraldo e Neide estavam na casa de Natália fazendo planos para sua nova vida na fazenda Santa Rita, com esperança renovada brilhando em seus olhos cansados. Marina havia trabalhado incansavelmente nos últimos dias, finalizando toda a documentação necessária para oficializar a transferência da propriedade, e agora estava sentada com o casal, explicando cada passo do processo com paciência infinita e genuína alegria, por poder testemunhar aquela reviravolta extraordinária. Amanhã vamos ao cartório finalizar tudo. A partir daí, a fazenda estará oficialmente registrada em nome de Neide e vocês poderão tomar posse completa da propriedade, começar as reformas, decidir o que fazer com as terras. Marina explicou enquanto organizava pilhas de documentos sobre a mesa, cada papel representando uma peça do quebra-cabeça legal que finalmente estava se encaixando perfeitamente. Natália havia se oferecido para ajudar financeiramente com as primeiras reformas urgentes da casa, porque mesmo que a propriedade valesse uma fortuna, Geraldo e Neide não tinham dinheiro em mãos para começar o trabalho de restauração que seria necessário para tornar a fazenda habitável novamente, depois de tantos anos de abandono. Mas o casal recusou educadamente.
dizendo que já haviam abusado demais da bondade dela e que encontrariam uma maneira de se virar usando os recursos que a própria terra poderia fornecer se trabalhada com inteligência e dedicação. Vocês não estão abusando de nada, estão aceitando a ajuda de alguém que se importa de verdade. E, além disso, considero isso um investimento, porque sei que vocês vão transformar aquela fazenda em algo incrível. Natália respondeu com firmeza, não aceitando recusas e já fazendo planos mentalmente de como poderia conectar o casal com fornecedores confiáveis e trabalhadores honestos que pudessem auxiliar na restauração. Naquela noite, Geraldo teve dificuldade para dormir, não por ansiedade ou medo, como havia sido nas últimas semanas, mas por pura excitação diante das possibilidades que se abriam como flores desabrochando depois de um inverno longo e rigoroso que parecia nunca ter fim. Ele pensava em tudo que poderiam fazer na Fazenda Santa Rita, em como poderiam plantar de novo, criar animais, talvez até contratar algumas pessoas da região que precisassem de trabalho e tratá-las com a dignidade e respeito que ele sempre havia demonstrado aos seus empregados antes de tudo desmoronar. Ao seu lado, Neide também estava acordada, perdida em pensamentos semelhantes, mas havia algo mais pesando em seu coração, uma pergunta que ela finalmente verbalizou em voz baixa, quebrando o silêncio do quarto escuro. Geraldo, você acha que os meninos vão descobrir sobre a fazenda? Você acha que eles vão tentar tirar isso da gente também? Ela perguntou com voz pequena e assustada, revelando que, apesar de toda a esperança renovada, o trauma da traição ainda estava fresco e doloroso como uma ferida recém-aberta. Geraldo segurou a mão dela na escuridão e apertou com ternura, sua voz saindo firme e determinada de uma forma que ela não ouvia há muito tempo. Não importa o que eles tentem fazer, dessa vez a gente tem tudo documentado, tem a Marina para nos defender e, mais importante, dessa vez a gente sabe que não pode confiar cegamente só porque são nossos filhos. A gente aprendeu a lição mais difícil da nossa vida e não vamos esquecer, ele respondeu. E havia uma dureza nova em sua voz, que refletia como aquele homem bondoso e confiante havia sido transformado pela crueldade e traição. Não necessariamente para pior, mas para mais sábio e mais protegido contra futuras decepções. Neide suspirou profundamente e se aconchegou contra o peito do marido. E ali na escuridão daquele quarto simples, mas acolhedor, os dois finalmente conseguiram dormir com algo que não sentiam há muito tempo. A sensação de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ficar bem no final. A manhã seguinte amanheceu clara e radiante, como se o próprio universo estivesse celebrando o momento em que Geraldo e Neide finalmente recuperariam sua dignidade e seu lugar no mundo. E quando chegaram ao cartório, acompanhados por Marina e Natália, havia uma energia quase palpável no ar, carregada de expectativa e emoção que fazia os corações de todos baterem mais rápido. O tabelião, um homem de meia-idade com óculos grossos e expressão séria, que se suavizou quando Marina explicou brevemente a situação do casal, conduziu o processo com eficiência e respeito, verificando cada documento meticulosamente antes de finalmente carimbar e assinar as escrituras que oficialmente transferiam a Fazenda Santa Rita para o nome de Neide. Quando ele entregou os documentos oficiais nas mãos trêmulas da idosa e disse solenemente: "Parabéns, a senhora agora é oficialmente proprietária da Fazenda Santa Rita", Neide simplesmente desmoronou em lágrimas, segurando aqueles papéis contra o peito como se fossem o tesouro mais precioso do universo inteiro, porque de certa forma representavam não apenas propriedade, mas validação, dignidade e justiça depois de tanto sofrimento.
Saíram do cartório praticamente flutuando de felicidade, e Marina sugeriu que fossem comemorar com um almoço especial num restaurante simples, mas acolhedor que ela conhecia. E durante a refeição, riram e conversaram, e fizeram planos com uma leveza que parecia impossível apenas semanas atrás, quando tudo parecia perdido e sem esperança. Foi no meio dessa celebração que o telefone de Geraldo tocou, exibindo um número que ele reconheceu imediatamente e que fez seu sangue gelar nas veias. Era Rodrigo. E depois de semanas sem nenhum contato, de repente, seu filho mais velho estava ligando como se nada tivesse acontecido. Geraldo olhou para o telefone vibrando na mesa enquanto todos paravam de comer e olhavam para ele esperando sua decisão. E depois de respirar fundo, ele atendeu, colocando no viva-voz, porque não tinha mais nada a esconder e queria que todos ouvissem o que seu filho tinha a dizer. Pai, finalmente consegui falar com o senhor. A gente estava preocupado sem saber onde vocês estavam. A voz de Rodrigo saiu do telefone, carregada de uma falsa preocupação tão transparente que era quase cômica, se não fosse trágica. E Geraldo teve que segurar uma risada amarga diante da hipocrisia descarada de alguém que os havia jogado na rua e agora fingia preocupação. Preocupado. Vocês estavam preocupados depois de nos expulsar de casa e jogar nossas coisas no quintal como lixo? Geraldo respondeu com voz calma, mas carregada de uma frieza que fez Rodrigo gaguejar do outro lado da linha. Claramente não esperando que seu pai confrontasse diretamente a situação, ao invés de aceitar passivamente a falsa reconciliação que ele estava tentando construir para seus próprios propósitos egoístas. Pai, a gente pode ter exagerado, mas foi tudo pelo bem de vocês. E agora a gente quer resolver isso direito. Queremos que o senhor e a mãe voltem para casa. Vamos cuidar melhor de vocês. Foi tudo um mal-entendido. Rodrigo continuou desesperadamente, sua voz traindo o pânico que sentia diante da possibilidade de perder tudo por causa das investigações sobre fraude que ameaçavam destruir seus planos gananciosos. Geraldo olhou para Neide, que balançou a cabeça firmemente, seus olhos ainda vermelhos de tanto chorar, mas agora carregando uma determinação de aço que não estava lá antes. E ele sorriu levemente, antes de responder ao filho, com palavras que havia ensaiado mentalmente durante noites de insônia e dor. Rodrigo, me escuta bem, porque vou falar isso uma única vez. Eu e sua mãe não precisamos mais de vocês. Não queremos mais nada com vocês. Vocês fizeram uma escolha quando nos expulsaram, e agora nós fazemos a nossa escolha de seguir em frente sem vocês nas nossas vidas. Então não ligue mais, não procure mais. Pra gente, vocês deixaram de existir no momento em que escolheram dinheiro ao invés de amor. O silêncio que se seguiu do outro lado da linha foi absoluto e pesado. E Geraldo podia praticamente ouvir o cérebro de Rodrigo trabalhando freneticamente, tentando encontrar outra manipulação, outro argumento, outra forma de controlar e usar aqueles que ele havia descartado tão cruelmente. Pai, o senhor não pode estar falando sério. Somos sua família, seu sangue. Como pode dizer essas coisas? Rodrigo finalmente conseguiu falar. Sua voz agora revelando raiva genuína diante da ousadia daqueles velhos que se recusavam a continuar sendo manipulados e controlados. Geraldo riu, uma risada curta e sem humor que carregava décadas de desilusão e dor finalmente sendo liberadas. Família! Vocês não são nossa família. Família não faz o que vocês fizeram. Família não expulsa os pais idosos de casa. Família não escolhe dinheiro sobre amor. Então podem ficar com a fazenda, podem ficar com tudo que tiraram da gente, porque nós temos algo que vocês nunca vão ter. Nós temos dignidade, nós temos amor verdadeiro um pelo outro. E nós temos paz de consciência sabendo que sempre fizemos o certo. E isso vale mais do que qualquer propriedade ou dinheiro no mundo. Ele disse, com voz firme e clara, cada palavra saindo como uma sentença final e irrevogável.
E então, antes que Rodrigo pudesse responder, Geraldo desligou o telefone e bloqueou o número. E naquele momento simbólico e poderoso, ele cortou o último laço que ainda o prendia àqueles que haviam nascido de seu sangue, mas que nunca haviam realmente carregado seu coração ou seus valores. Neide segurou sua mão com força, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas eram lágrimas diferentes agora, lágrimas de libertação e alívio, ao invés de dor e perda, porque finalmente eles haviam se libertado do fardo de tentar ser amados por pessoas incapazes de amar verdadeiramente. Marina e Natália aplaudiram suavemente, seus próprios olhos brilhando com lágrimas de emoção diante da força e dignidade que aquele casal demonstrava mesmo depois de tanto sofrimento. E o almoço de comemoração continuou agora com um sabor ainda mais doce de vitória e justiça finalmente alcançadas. Nas semanas que se seguiram, Geraldo e Neide se mudaram definitivamente para a fazenda Santa Rita e começaram o longo trabalho de restauração com a ajuda de Natália, que se tornou praticamente parte da família, visitando regularmente e auxiliando em tudo que podia, desde contratar trabalhadores até ajudar Neide a plantar um jardim de flores ao redor da casa que lentamente ia recuperando sua beleza antiga. A notícia sobre a nova propriedade do casal, eventualmente, chegou aos ouvidos de Rodrigo, Marcela e Juliano através da rede de fofocas que existe em toda cidade pequena. E a reação dos três foi de choque absoluto, seguido de raiva impotente, ao perceberem que seus pais não apenas haviam sobrevivido à crueldade que lhes infligiram, mas haviam prosperado de maneiras que eles nunca imaginaram possíveis. Rodrigo tentou investigar, tentou encontrar formas de contestar a propriedade, mas Marina havia feito seu trabalho tão perfeitamente que não havia nenhuma brecha legal que pudesse ser explorada, e eventualmente ele teve que aceitar a derrota amarga de saber que havia perdido não apenas os pais, mas também qualquer chance de continuar explorando a bondade deles. A Fazenda Esperança Verde, ironicamente, acabou não sendo vendida devido às investigações sobre fraude nos documentos de transferência. E mesmo que eventualmente os irmãos conseguissem provar que tecnicamente tinham direito legal à propriedade, a reputação deles na comunidade estava tão destruída pelas histórias sobre como haviam tratado os pais idosos que ninguém queria fazer negócios com eles, e a fazenda que haviam roubado com tanta ganância acabou se tornando um fardo financeiro devido aos custos de manutenção e impostos que não conseguiam pagar sem a venda que nunca se concretizou. Juliano, o mais fraco dos três, mas também o único com algum resquício de consciência, eventualmente rompeu com os irmãos e tentou buscar reconciliação com os pais, aparecendo na fazenda Santa Rita, num final de tarde com flores na mão e lágrimas no rosto, pedindo perdão por sua fraqueza e covardia, mas Geraldo e Neide, embora não o tratassem com crueldade, deixaram claro que perdão não significava volta ao relacionamento anterior, que ele havia feito suas escolhas e agora teria que viver com as consequências delas. E embora essa conversa tenha sido dolorosa para todos os envolvidos, também foi necessária e até certo ponto curativa, porque estabeleceu limites claros e saudáveis que protegeriam aquele casal de futuras manipulações. Um ano depois daquele dia terrível em que haviam sido expulsos de casa, Geraldo e Neide estavam sentados na varanda restaurada da Fazenda Santa Rita, assistindo o pôr do sol pintar o céu de cores impossíveis, enquanto o cheiro de café fresco vinha da cozinha onde Natália preparava o jantar, porque tinha se tornado tradição. Ela passara os finais de semana com eles naquela fazenda que agora florescia sob cuidados amorosos e dedicados. A propriedade havia sido transformada. A casa estava linda e acolhedora, cheia de móveis restaurados e decoração simples, mas elegante. As terras estavam sendo cultivadas, produzindo alimentos orgânicos,
que eles vendiam na feira da cidade, construindo lentamente uma reputação de qualidade e honestidade. E havia até alguns animais pastando nos campos verdes, que haviam sido limpos e cercados adequadamente. Geraldo segurava a mão de Neide enquanto observavam sua terra, sua conquista, sua segunda chance, e ele se virou para ela com um sorriso sereno no rosto enrugado que carregava todas as marcas do sofrimento passado, mas também da sabedoria adquirida através da dor. Sabe de uma coisa, Neide? Eu costumava pensar que a pior coisa que podia acontecer com a gente era perder a fazenda e ser traído pelos nossos filhos. Mas agora eu percebo que aquilo foi, na verdade, uma bênção disfarçada. Porque se não tivesse acontecido, a gente nunca teria descoberto esse lugar. Nunca teria conhecido a bondade verdadeira da Natália e da Marina. Nunca teria aprendido que família não é só sangue, mas sim quem escolhe estar ao seu lado nos momentos difíceis. Ele disse com voz emocionada, mas firme, e Neide assentiu, concordando completamente enquanto apertava a mão dele com força. É verdade, meu velho. A gente perdeu filhos, mas ganhou algo muito mais valioso. A gente ganhou paz, dignidade e a certeza de que fizemos tudo certo, e isso ninguém pode tirar da gente. Ela respondeu, e naquele momento perfeito, enquanto o sol se punha sobre suas terras e uma brisa suave carregava promessas de dias melhores, ambos souberam com absoluta certeza que haviam vencido não através de vingança ou ódio, mas através de dignidade, perseverança e a recusa em deixar que a crueldade dos outros destruísse sua capacidade de amar e recomeçar. E assim, enquanto Rodrigo, Marcela e Juliano lutavam com as consequências de suas próprias ações egoístas, numa fazenda que se tornara uma prisão de arrependimento e fracasso, Geraldo e Neide construíam uma vida nova e significativa, cercados por pessoas que os amavam verdadeiramente, provando que no final a justiça não vem necessariamente através de tribunais ou punições legais, mas através da paz interior, que vem de saber que você fez o certo, que manteve sua dignidade e que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de triunfar sobre a ganância e a crueldade. Porque no final das contas, a melhor vingança não é destruir aqueles que te machucaram, mas sim viver tão bem sem eles que sua ausência se torna completamente irrelevante para a sua felicidade. Comente se você gostou e se inscreva no canal para não perder mais lindas histórias como esta, pessoal. Que Deus abençoe.